Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Eurocast, a nossa primeira temporada. Vocês devem estar achando estranho que hoje eu estou de pijama. Sim, eu estou de pijama. Mas por quê? Essa daqui é uma das ideias geniais da nossa convidada de hoje. Ela mudou completamente o sentido do empreendedorismo, de como você se apresenta, e o estilo de trabalhar de pijama também é uma ideia que ela teve que eu achei sensacional. Eu acompanho essa moça desde o início, desde quando ela fala sobre maternidade, desde quando ela tinha um blog a respeito, e eu vi toda a evolução dela. E aí, quando a gente decidiu criar o nosso podcast, o nome dela foi o mais cogitado, porque eu admiro muito a história, muito o percurso, e eu gostaria muito que ela estivesse aqui, eu estou muito feliz. Temos aqui hoje, para um bate-papo com a gente, a empresária inquieta e visionária, como ela mesma se intitula, Natália Beauty. Olá, seja bem-vinda, Nath. Muito obrigada, estou muito feliz com esse convite e muito ansiosa para contar bastante coisa aqui da nossa trajetória para ajudar mais e mais pessoas. Não, com certeza. Nath, eu queria muito que você contasse pra gente, como eu disse, né? Eu te acompanho desde o comecinho. Relata pra gente, assim, né? Onde você acha de verdade que aconteceu a Natália Beauty, né? Desde aquele caminho do blog até hoje, a Natália Beauty, todo esse império que você construiu. Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória. Em 2014, quando eu engravidei da minha primeira filha, eu criei um Instagram materno, Belas Mães, que não existe mais. E aí eu contava coisas da gestação, maternidade, enfim. Em 2015, eu decidi excluir esse perfil. Eu já estava trabalhando numa clínica de estética, mas a minha vida toda eu trabalhei com restaurante. Então, estava trabalhando recentemente em uma clínica de estética e tinha esse Instagram materno. E aí eu excluí o Instagram materno, parei o blog, enfim, excluí mesmo o perfil. Eu descontinuei ele e criei um perfil, o meu nome, com o nome de casada, que era o meu ex-marido. Isso em 2015, né? Então, eu estava lá trabalhando na clínica e eu vendia pacote, eu recepcionava cliente, eu gerenciava unidade, caixa, banco, tudo. E tinha uma profissional que fazia sobrancelha na clínica. Só que ela pediu demissão, largou todos os clientes sem retoque. Na mão. Na mão. E isso causou muito estresse na clínica, muita reclamação, muita situação chata, bastante gente comentando. E eu morava, nessa época, em São José do Rio Preto. E eu sou paulistana. E aí, aquela situação, quem vai fazer os retoques e tal. Aí eu falei, bom, vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse curso de sobrancelha para ver o que é, se eu consigo. E a minha ideia era, eu estava muito brava de fazer esse curso de sobrancelha, porque ela deu muito trabalho na clínica, isso gerou muito problema lá. Moça, deixou vocês na mão. Então. Sim, sim. E aí eu fiquei muito brava. E aí, quando eu fui fazer o curso de sobrancelha, eu só ia fazer para fazer os retoques. Imagina, porque eu não ia sair de gerente da clínica ou tal para ser uma design de sobrancelha. Então, isso eu até entendo que a sociedade tinha um pouco desse preconceito. E aí eu fiz o curso, me apaixonei, voltei. Comecei a atender em 2016. Você encontrou uma... Na verdade, eu encontrei a oportunidade de ser independente. Porque até então eu sempre dependi do meu pai, era horrível. Depois eu comecei a depender do meu ex-marido, foi pior ainda. E aí as minhas dívidas pessoais crescendo, porque todo o dinheiro que eu trabalhava ia para a manutenção da família. Então, eu não tinha o meu dinheiro. Então, quando eu comecei a fazer sobrancelha, eu enxerguei ali a única oportunidade que eu tinha, porque eu não sou formada em nada. Então, a única oportunidade que eu tinha de ser independente, mesmo que fosse uma salinha numa maca atendendo sobrancelha. Mas, Nath, gente, é impossível não conhecer o trabalho da Nath. Se vocês não conhecem, eu convido a entrar no Instagram. Porque, assim, o que me impressiona é que você tem uma técnica que eu nunca vi. Bem natural. Assim, nunca vi. É extremamente natural. Que me desculpem as outras, não existe igual, não existe, assim. Então, quando eu digo, assim, que você se encontrou, porque, de fato, eu vejo um talento, é uma arte ali, sabe? Não é somente, estou não é um fazendo... procedimento, né? Não.
Você enxerga isso, Nath? Que você tem Sim. o dom da arte? Eu acho que não foi nem o dom em si, porque tem muitos profissionais que desenvolvem isso. É mais uma percepção. O que mais foi, assim, foi, primeiro, a não ter preguiça de mudar algo, porque todo mundo já estava acomodado na área, mesmo que fosse uma área nova. Eu aprendi de uma forma que eu não faço hoje, então eu aprendi errado, que eram aqueles pauzinhos, né, de fios feitos. E eu tive uma percepção de que aquilo não era natural. E uma coragem para movimentar a beleza natural. Então, quando eu comecei a desenvolver minha técnica, que na verdade não é que eu quis desenvolver, eu evoluí o trabalho, eu mudei percepção de olhar, eu mudei tudo. E aí, por fim, eu falei, bom, a minha técnica não é micropigmentação. O que eu faço é uma flow brows, que são fios fluidos de forma extremamente natural. E aí veio o nome da técnica, e isso já em 2017, porque aí eu me separei em 2017. E voltei a morar em São Paulo com a minha filha, tinha 2 anos e meio, e sozinha, sem ajuda financeira, de nada. E aí eu comecei a fazer sobrancelha numa salinha pequenininha. Primeiro atendia na casa das clientes, até eu conseguir juntar dinheiro, alugar a sala para manter o aluguel da sala. E aí as coisas começaram a acontecer muito rápido. E aí eu comecei a divulgar muito o meu trabalho, muito, muito, muito. Essa arte começou a chamar muito a atenção. Muita atenção, porque eu fui uma das pioneiras. Existem, sim, gigantes do mercado que trouxeram uma técnica natural antes de mim. Mas eu trouxe algo além ainda. Foi uma coisa ainda que na verdade, ultrapassou os gigantes do natural Total. no começo. Uhum. Então, isso fez com que todos os famosos que já tivessem feito quisessem a nova técnica. E só eu tinha. E aí eu não tinha como controlar minha demanda. Eu tinha agenda para 8 meses. Eu atendia 15 clientes por dia. E aí eu comecei a contratar pessoas. Até então era você, Só sozinha? eu, sozinha, sim. Você fazia tudo? Eu agendava, eu limpava, eu cobrava, eu remarcava, eu confirmava, eu fazia marketing, eu postava no Instagram, eu escrevia legenda. Mas aí apresentava-se como uma equipe grande Sim. e por trás era só a Natália. Sim, Gente, que sensacional. quando eu mandava mensagem, quando ela mandava mensagem para agendar, eu sempre me apresentava como, eu sou a Camila, aí o setor de cursos, porque aí eu comecei a dar curso. Aí eu tinha um outro número de setor de cursos, não era o mesmo. E aí eu tinha um outro nome, então uma outra secretária, na minha mente, porque eu acho que eu sou umas 10 pessoas mesmo. Então eu arrumei função para os 10 perfis que existiam em mim, e tudo bem, fui desenvolvendo cada um deles. Então desenvolvi a habilidade de atendimento cliente, desenvolvi a habilidade de cliente-aluno, desenvolvi a habilidade do cliente presencial, desenvolvi a habilidade na técnica, no pós, no pré. Então, todos os perfis que eu tinha, eu consegui evoluí-los no trabalho. Então, hoje eu conheço sobre isso mais do que todo mundo dentro da minha empresa. Não é que eu falo que é mais, e não veja isso como prepotência. É porque eu conheço exatamente quais as intenções, quais as travas, quais as objeções dos meus clientes em todos os negócios, por que eles não fecham. Eu acho que está aí também, Nath, uma das grandes razões pela qual você tem todo esse sucesso, né? Esse é um grande diferencial que você tem, né? Porque eu vejo grandes CEOs, presidentes, líderes, que têm aí um sucesso considerável e que tiveram essa mesma trajetória, que começaram, né, fazendo um pouquinho de tudo, que passaram por todos os departamentos, que de fato têm o tato da empresa, né? Sim. E tá ali, lado a lado, Sim. com a equipe, né? Eu acho isso mesmo. Se eu tivesse, para mim já estava tudo bem fazer sobrancelha, porque imagina, eu cobrava já R$ 600 cada uma, atendia 15 por dia, e Nossa. mas eu trabalhava sem intervalo. Então eu começava às 7, parava às 10. Eu levava a minha filha na escola, buscava às 18, levava ela às 7, trabalhava, buscava às 18, voltava para a salinha e atendia mais. Nossa. E era uma salinha que eu aluguei ali na Lorena. Logo que eu me separei, voltei a morar sozinha para São Paulo, eu falei, eu não tenho o que fazer, eu preciso de ajuda. Aí eu peguei, aluguei a sala, fiz as contas, tal. Porque quando eu me separei, eu já comecei a divulgar que eu ia estar em São Paulo atendendo. Minha agenda fez bluff, graças a Deus. Aí eu consegui o dinheiro para pagar o aluguel da salinha, que era 2.000, o aluguel do apartamento, que era 3, e a escola da minha filha, que era 3. Isso eu sabia que eu ia ter para pagar, então eu fui. E aí, se eu tivesse focado só
em sobrancelha, eu estaria lá, uma artista desenvolvendo sobrancelha e tendo um trabalho maravilhoso também e com a agenda lotada. Ganhando meu dinheiro, ok, para viver muito bem. Sim. Mas aí eu acabei desenvolvendo os outros perfis, né? Então, o perfil empreendedora nasceu daí. Por quê? Bom, o que eu comecei a ter percepção? Que eu acho que todo artista da área, ou todo profissional da área da beleza tem que pensar. Se eu quebrasse a minha mão, toda a minha vida estava na minha mão. Toda a história, todo o meu dinheiro, toda a minha independência estava na minha mão. Dependia de você Da minha mão. ali. Então, assim, se eu quebrasse a mão, se eu quebrasse o dedo, se eu desenvolvesse uma tendinite, se eu fosse atropelada, se eu ficasse doente, eu ia ficar sem ganhar dinheiro e acabou. Então, assim, isso começou a me incomodar. Então, o que eu fiz? Eu comecei a contratar pessoas. Eu falei, bom, eu quero escalar o meu negócio. Então, eu comecei a contratar pessoas, primeiro profissionais para fazer sobrancelha, depois profissionais para vender curso, pessoas para vender treinamento, procedimento. Só que foi muito mais dedicação, porque eu atendia, treinava elas, então o assistente me acompanhava, fazia modelo, então fui lapidando profissionais, né? Para fazerem o que eu fazia. Eram profissionais da área já ou Eu não? não. Por Assim, exemplo, eu você peguei... gostava do perfil e treinava. Como que foi? Eu peguei... Porque assim, quem que ia vir trabalhar comigo, acreditar numa menina fazer sobrancelha? Então, eu comecei a contratar pessoas meio que da família. Então, ex-cunhada, que hoje é ex-cunhada, mas todas essas pessoas me deram problema depois. Sério? Todas. Mas eu ensinei tudo e foram importantes no meu crescimento. Porque enquanto eu estava ali, elas estavam num apego emocional com a Natália, e cresceu 2, 3 anos, estava bom para elas. Depois que a empresa cresceu muito, que foi há 2 anos atrás, eu não conseguia mais ter o mesmo contato que eu tinha. Chegar, abraçar, perguntar se está tudo bem, amiga, sair para jantar, sair... Era sempre junto. Então, quando elas se viram nessa coisa emocional, esse corte, elas não souberam lidar e saíram. Tudo bem. E aí, só que aí eu comecei a treiná-las. Como eu já as conhecia, assim, as pessoas... mas você conhece alguém? Eu conheço uma recepcionista que trabalhou em tal lugar. Contrato, vamos trazer e tal. E aí, eu comecei um processo para me tornar gradativamente indispensável na operação. Isso é um processo. Então, e aí eu comecei a criar processos para isso. Um outro ponto de uma grande história de sucesso no empreendedorismo, né? Quando você se desapega, quando você passa o que você sabe, delega, né? O delegar mesmo. Eu acho que assim, começa, porque quando as pessoas falam, isso foi uma dificuldade que eu passei. Mas como é que eu entrego? Como é que eu deixo? Como é que eu faço? Você é a pessoa responsável nesse processo de começar a escalar o negócio. Você é responsável não só por delegar, mas por ensinar e treinar. Não adianta falar que não está do jeito que você gosta, porque a culpa é sua. Você não teve capacidade de treinar ela para fazer como você gosta. Então, eu acho que tem um processo aí nisso, não é do dia para a noite. Então, por isso que quanto antes os profissionais, não só da área da beleza, pensarem, né, que tem essa mente empreendedora, começarem a treinar outros para fazer o que ela faz, para ela ir para um próximo nível, porque imagina uma escada, tá? Uma escadinha. Você está no meio dela. Tem alguém sempre te puxando para cima, mesmo que não seja no seu trabalho. Algum mentor, alguém... E você tem sempre puxando alguém para baixo. Vamos supor que isso seja numa cadeia de trabalho, de cargo. Se você quer sair do que você faz hoje, você primeiro traz alguém para o que você faz hoje, e depois você sobe para o próximo degrau. Bem treinada essa parte. As pessoas invertem. Primeiro elas sobem, depois elas puxam. Verdade. E aí esse setor acaba. Porque o mercado não tolera essa régua baixa, porque cai até essa pessoa treinar, e aí nisso aqui você perdeu o setor. Então, eu fui muito criteriosa nisso. Eu fui muito chata. Você só subia a escala quando eu tinha alguém fazendo exatamente o que eu fazia. E tinha essa certeza. Tinha, mas eu não deixava de atender. Eu gostava de atender, era necessário, e aí comecei por outras pessoas para atender comigo, para ter mais clientes fazendo. Só que eu sabia que isso, com o futuro, eu conseguiria deixar a operação. Tanto que hoje eu só faço sobrancelha porque eu gosto, uma vez a cada 15 dias, 20, porque eu gosto, e eu gosto daquele contato com o cliente. Eu gosto muito, é uma arte, né? É muito procurada ainda, Muito procurada ainda. Eu aumentei. Como é que tá a sua agenda, Nath? A minha agenda, ela é fechada. Não existe mais, não mais horário. Porque eu sempre... É muito doido isso, mas sempre tem alguma para eu fazer.
que vai aparecendo. Então, eu prefiro fechar para eu não ter o compromisso da agenda. Por quê? Às vezes eu fecho, alguém marcou comigo, mas aí apareceu, sei lá, uma matéria na Globo. Tem que ir. E aí eu fico desmarcando, não é legal. Mas acontecem coisas que não tem como não ir e aparecem do dia para a noite. Então, isso começou a me gerar um incômodo, porque eu falei, coitadas das minhas clientes. Então, hoje, quando eu quero atender, eu pego a lista de espera, falo, ó, tem para amanhã, porque eu tô aqui. Então, mas isso é muito doido. E aí eu sabia que eu conseguiria sair da operação fazendo isso, só fazendo isso. E aqui, né, nesse ponto, a gente está falando bastante sobre a sua técnica, como você treinou a equipe para poder te substituir. Dar continuidade, né? Sim. Acho que é a melhor colocação. Mas o que me surpreende muito também, na estrutura toda que você criou, Nath, a experiência da Natalia Beauty, ela já começa pela própria Natalia Beauty. Né? A forma como você criou a sua clínica, a imagem que ela tem, as cores. Como é que veio isso? Veio muito da minha intuição, assim. Quando eu saí da minha sala para ir para uma casa maior, eu não queria ser mais uma clínica. Eu não concordava com o que já existia. Toda clínica ou era preta, bege, ou ela era uma cor assim, que não chama nude, porque era elegante, né? E as pessoas têm preguiça de pensar em outras formas. E eu falo isso de verdade, porque eu já convivi com muitas pessoas. E é verdade isso. E é verdade. Elas querem porque é mais fácil você já seguir um padrão, porque aí já é certo. Né? Você não vai... Só que eu queria fazer tudo diferente. Então, eu fiz uma fachada cheia de flores, inteira. Eu fiz muitos detalhes rosa, mas é um rosinha pastel. Eu coloquei fadinhas na parede. Eu fiz toda uma experiência sensorial completa, sem saber que já existia uma estratégia de marketing sensorial. Isso foi muito intuitivo. Então, eu comecei a colocar um cappuccino com Nutella, o cheirinho, que é a nossa identidade olfativa, as flores, que já alimentam o visual, inclusive, o tato. Eu recebi o pijama num perfume. É isso. Que eu falei, gente... Todos os clientes recebem os produtos com o nosso perfume, que é a nossa identidade olfativa, essa. E tem também aí tem o sensorial, que é o toque e tal. Então, a gente ativa os 5 sentidos, né? E aí, quando ativa os 5 em perfeita harmonia, eu falo, a gente desperta o sexto. Que é o sexto, é o da venda, né, do inconsciente, porque é assim que funciona. E, putz, isso deu muito certo, cresceu muito. E aí começou a crescer muito rápido. A gente está falando de 2017. Aí eu comecei a crescer muitas equipes, criar os setores e enxergar a oportunidade de criar outros setores, sabe? Foi crescendo várias ilhas de negócios dentro do big negócio. Fluindo. Foi. Naturalmente. E aí eu fui diversificando. Então, eu criei um perfil clínica, criei um perfil university dos cursos, criei um perfil shop, criei um perfil filiados, criei um perfil... Hoje são quantos? Hoje tem 12 perfis quase. Nossa. Mas por quê? Eu sempre trabalhei o branding como uma marca de persona. O grupo Natalia Beauty é um branding, marca, né? Persona Natalia Beauty fortalece o branding marca, com tudo que a empresa faz. Então, o porta-voz do grupo sou eu, que alimenta todas as outras empresas. Então, ele vem da marca e espalha pelas outras. E eu já comecei a ter essa percepção muito cedo, de que se eu fortalecesse o branding da marca, eu poderia lançar o que eu quisesse. Linha de bebê, linha de cerveja, linha de cappuccino, qualquer coisa com o nome Natalia Beauty iria vender. Iria funcionar. Porque eu não limitei a procedimento, a curso, eu trouxe experiência, eu trouxe ação social, eu trouxe a minha transição de artista para empreendedora, porque eu sempre fui empreendedora. Quando eu comecei a pensar nessas coisas, é um pensamento empreendedor. Então, todo esse trajeto, então, a persona foi se fortalecendo muito e o branding também. E uma curiosidade que eu tenho, assim, porque muitas empresas ou marcas que têm esse caminho, e não tão bem desenhadinho, né, Nath? Buscam a questão da franquia, né? Eu cheguei num ponto que eu posso apostar na parte de franquia. Por que a Natalia Beauty hoje não representa isso? Assim? A gente tem uma outra estratégia hoje. A gente já foi procurado por muitas empresas de franquias grandes, fortes, que você faz uma reunião, você já quer fechar o contrato. Só que a gente não vai fazer isso. A gente já está com o plano de montar 20 unidades, já temos 3
montadas. A gente está inaugurando no Iguatemi Campinas daqui a um mês. E uma em Lisboa, agora em setembro. Inclusive, estou indo para lá semana que vem ver a reforma, acompanhar. E já estamos com os planos de pronto para Miami. Então, a gente vai abrir 20 unidades, pegar a ROI, DRE, tal, lucro, e a gente vai fazer um valuation milionário, trilhardário, aquelas. Não, mas é isso. E a gente vai trazer investidor, e aí a empresa, eu quero ir para o IPO, eu quero tocar o sino. Então, a empresa não é só procedimento, porque clínica é um dos negócios, então eu vou ter 20 clínicas. Universidade, hoje eu estou com um espaço reformando de 1.000 metros de universidade, que aí a gente conquistou o reconhecimento do MEC. Aí tem Isso coloca vocês, né? Aí, não tem. É. Eu falo, alguém concorre? Não. Porque alguém concorre em clínica? Beleza. Alguém concorre em curso? Beleza. Alguém concorre em produto? Beleza. Mas ninguém concorre com o grupo. Vocês são os exclusivos, Sim, assim, sim. como a Não tem certificação nada do igual. MEC. Não, tem mais pessoas que eu acho que eu não sei. Então, não posso te afirmar. Mas nós fomos os primeiros. Se tem mais alguém, eu nunca olho para trás. Nunca. Eu nunca olho no retrovisor. Eu sempre olho para frente. Então, não sei o que eles estão fazendo. Não sei o que eles fazem. Então, porque eu tenho isso, sabe? Eu não perco tempo. Tá certo. E aí, eu comecei a criar, e aí, tipo, então tem clínica que vai ter um valuation, a gente vai fazer uma holding, né? Então, aí vai ter produtos, lojas físicas, lojas virtuais, aí vão ter, online, curso online, que é um faturamento imenso, que, sabe, eu ainda não exploro 100%. Tem outros negócios, collabs, a gente está fazendo um tour beauty pelo mundo, a gente está criando, né, um plano tour beauty pelo mundo, um projeto novo, moeda, avatar, metaverso. Então, a gente transcendeu a área da beleza, né? O grupo Natália Beauty não é beauty apenas, né? Então, ele é um... Beauty e muitas outras coisas. a gente pensa mais para frente, né? A gente já fez um rebranding agora de marca. E a gente vai fazer, futuramente, talvez ela acabe virando uma NB Group, né? Porque não vai ser beauty. Excelente. O beauty, ele limita. E hoje a gente é mais que beleza. Vocês são um grupo mesmo, né? Grupo empresarial muito grupo grande. Então, vai ter roupa de muito- cama, vai ter tudo, né? Com collabs com grandes empresas do setor. Gente. Então dá para, assim, não dá para se limitar. E eu sou uma pessoa incomodada, não sou acomodada. Então, nada para mim tá bom. Ele tá bom um segundo. Um segundo que passou, para mim, já é passado. Mas sabe uma coisa, Nath, que eu vejo, assim, muito diferente em você? Eu vejo esse incômodo, mas ele não é um incômodo por dinheiro, vamos se dizer Não. assim, por, eu quero alcançar isso financeiramente, Não. né? Porque é nítido que você já alcançou isso há muito tempo, né? Mas a sensação de não ter alcançado também motiva. Porque dinheiro, na verdade, ele é o fim. Eu não tenho dinheiro para mim. Eu tenho dinheiro para o giro que eu quero chegar. Então, ele é um meio, né? Ele é a roda. E aí, eu quero... Não é por dinheiro, assim. É o seu combustível para você atingir o que você quer. Então, assim, quanto mais pessoas se transformar... Porque, assim, o que eu entendi? Se eu não transformo a vida de alguém, eu não faço sucesso nenhum. Esse é o seu propósito? É o meu propósito, é o meu pensamento. Eu não quero fazer sucesso sozinha. Assim como minha vida foi transformada, eu acredito que a vida de todo mundo pode ser transformada. E eu sou uma ferramenta. Eu me considero uma ferramenta de transformação, uma agente mesmo, com propósito alinhado, sabendo o que eu quero. Então, hoje, o que aconteceu? O grupo cresceu muito e o empreendedor, não necessariamente, ele é o CEO. Eu já não conseguia mais ser a empreendedora fundadora e CEO, para você entender o nível que chegou. Então, hoje, eu tenho um outro CEO, que é o gestor, e eu sou fundadora e empreendedora, porque o empreendedor cria um negócio, cria a escala. Hoje você já tem um CEO, então. Tem um CEO que ele é o gestor. Eu sou Quantos empreendedora. funcionários o grupo tem? A gente tem Nath? uns 100 funcionários presenciais lá numa clínica, num lugar que é a matriz hoje, que a gente vai mudar a matriz clínica para uma casa imensa na Avenida Brasil de esquina. E lá onde é hoje, que tem 1.000 metros, vai ser só a universidade. Então, são 100, assim, físicos ali, e tem uns 200 indiretos, né? Que são empresas contratadas para trabalhos E internos. a universidade ela vai focar só na área da beleza? Não. Ou mundo dos negócios? Negócios. Legal. Beleza com negócios e Muito marketing, bom, né? Porque muito bom. isso é importante. Muito show.
Nath, eu vejo muito, assim, a sua marca, você é uma coisa muito religiosa, é uma coisa muito... É essa palavra, não tem outra palavra para usar, assim, sabe? Magnetismo. Eu vejo as mulheres buscarem a Natália Beauty por vários motivos, né? Ah, porque eu quero ficar mais bonita, porque eu quero a visão da Natália olhando para mim e vendo como é que eu posso, né, Sim, exaltar. Eu quero fazer um curso para que eu possa atingir minha independência financeira também. Então, eu vejo que você oferece isso para sim, muitas mulheres, sabe? muitas. Então, assim, Nath, me fala, o que para você, de fato, você acredita que você representa para elas, assim? É uma força, na verdade. Elas, por exemplo, até por um tempo foi por procedimento que elas vinham. Procedimento por si. Por um momento foi só curso que elas queriam. Só que eu entendi que isso todo mundo já estava fazendo. Então eu comecei a ir por isso já era óbvio demais. Então eu comecei a ir pensar pelo não óbvio. Então comecei a entender, me aprofundar nos sentimentos dos alunos, por que que eles vinham, o que eles levavam, né? E dos clientes também. Então hoje eles buscam essa força que tem, que rege a empresa através de várias histórias, inclusive de vários colaboradores que têm histórias e vidas transformadas através do grupo Natália Beauty. Então, as pessoas elas enxergam muita verdade no que a gente entrega. Então, Demais. o curso, por exemplo, ele entrega técnica, isso é uma coisa óbvia. Mas só técnica, ela não mantém um aluno no combustível ali para ele continuar. Vão ter desafios, vão ter medos, vai ter insegurança. E aí, como que esse aluno vai lidar com a insegurança e com medo daqui a um tempo, quando ele pensar em desistir? Isso tem a ver também com a questão do pijama, porque eu entendi que você queria colocar todo mundo igual, tipo assim, no mesmo Sim, patamar, né? sim. Mas é isso É mesmo? É isso. uma... Sim, isso acabou virando. É porque nem sempre a gente sabe, a princípio, os motivos que nos levam a tomar tal atitude. E depois você entende o que aquilo causou e traz ele como motivo, né? Então, o que que aconteceu? Eu resolvi dar o pijama. Fui um dia, do nada, cheguei para dar curso de pijama. Um pijama de plush, bem pijamão mesmo, com touca e tal, moletomzão largo. E aí as alunas ficaram chocadas. E aí eu expliquei para elas que elas tinham que pensar fora da caixa, que eu não era melhor que elas em nada, que todo mundo é igual. E aí eu falei para elas, inclusive vocês vão vestir a mesma roupa que eu. Mas não trouxe isso como motivo. O principal motivo foi pensar fora da caixa. E aí elas vestiram pijama e depois, nos depoimentos, elas começaram a mandar. Meu, me senti igual. E aí eu comecei a entender que essa ação gerou o sentimento de pertencimento, sentimento de igualdade, humildade, entende? Então isso virou o ícone da marca, porque foram através desses acontecimentos e dessas consciências que eu entendi o meu propósito. Porque até então eu vivia num modo de sobrevivência, ai, quero dinheiro para sobreviver, porque eu passei por um período que se eu não tivesse agido, eu estaria lá dependendo do meu pai e da minha mãe, sem, sabe, comendo lá só e vivendo lá. Então eu vivi num modo sobrevivência há muito tempo. Então depois que eu comecei a entender nesse caminho, o meu propósito era além de mim, era para os outros. E aí eu comecei a entender. E aí eu comecei a entender que a gente primeiro faz para os outros, que é dando que se recebe, porque a gente demora para entender essa frase. E ela é tão falada, mas você só recebe de verdade, e eu falo receber, você vai me dar uma água aqui agora, eu estou recebendo, concorda? Mas a forma que eu recebo, sentir que recebe, é diferente. Então, a gente só sente essa coisa de receber algo de verdade quando você entrega, porque você merece aquilo. E tem muita essa coisa do merecimento, né? Então você pode se sentir uma pessoa extraordinária, tal, mas é egoísmo pensar sobre si, e não o que as pessoas pensam a respeito de você também, com o que você causa nelas. Então é muito profundo esse sentimento. É isso, é muito legal o que você está falando, né? Porque uma das coisas que a gente vê muito hoje é o ego, né? No mundo dos negócios, no mundo do empreendedorismo. Eu sou Sim, mais do que você e tal. A gente vê muito isso, muito. muito. Então, isso também muito me admira na sua Sim, postura, né? eu tive um problema com o ego quando eu comecei a sair da gestão.
em si. Eu não sou uma boa gestora. Eu sou uma boa fundadora empreendedora, que foi a pensamento de escala. A empreendedora, ela pensa na escala. O empreendedor, ele é preguiçoso. Ele quer criar uma empresa para ele deixar de trabalhar na operação. Não que quando eu entrevisto, e eu vi uma vez uma pessoa falando isso, um cara muito grande falou que quando entrevista os colaboradores, uma empresa que eu até esqueci, disse que ele pergunta se a pessoa é preguiçosa, porque ele sabe que se ela for, ela é incomodada. Então ela vai dar um jeito de crescer aquele lá para que ela não faça mais. Então é muito doido isso. Então, e aí eu comecei, o ego me desprendeu, né? Eu era pegada do tipo, ai, eu não vou, eu sou a CEO, eu não sei o quê, eu sou a melhor gestora. Então, isso também foi um ato de se desapegar. Né? É um processo, mas muita gente normal. não sai dele. Não sai dele, é verdade. Porque o ego é uma armadilha, né? Então, foi também legal isso. E entender esse movimento até internamente foi um processo. E hoje eu me libertei total. Eu não faço nem questão. Mas isso tem a ver com essência, né? É. Para você voltar sempre e se realinhar, sim, né? Você sim. pode chegar, ganhar o mundo como tá acontecendo com você, mas sempre tem esse voltar à minha essência. Sim, saber se reposicionar. Não se deslumbrar é importante, porque quando você começa a chegar num universo diferente, com acesso a pessoas que você nem imaginou, o deslumbre ele é muito atraente. O deslumbrar é atraente no momento. Só que aí se manter igual, isso não muda a minha vida, né? Muda ali status, tal, mas não muda a minha vida. Então, a euforia, às vezes o deslumbre, ele é momentâneo. É importante ter. Você tem que viver aqui. Sim. Por exemplo, eu tava com tal pessoa, gente, que legal e tal. Isso é legal. Isso é bonito. Isso é humildade de exaltar outras pessoas que a gente admira. Mas isso não pode ser motivo para que a gente não tenha, às vezes, um carinho por alguém que não é aquela pessoa, ou que é menos que você, ou que isso não seja importante para você. Se é menos para mim, não é importante. Você entende que aí são coisas que as pessoas percebem e não faz bem para a pessoa em si. Aí eu já consigo entender muitas coisas, sabe, Nath, da sua história. É por isso que você está nesse caminho e em toda essa crescente, sem fim, né? Porque as pessoas vão se perdendo nos caminhos, né? E ali elas param e deixam de evoluir, né? Sim, e o caminho, ele é cheio de armadilha mesmo. Sim. Não, com certeza. Muita. Quero te fazer agora uma pergunta, porque assim, você representa muito a força da mulher, né? E eu sou uma defensora disso também. Assim, Nath, o que você acha que a mulher hoje ela representa no mundo corporativo, quando a gente fala de empreendedorismo? O que você acha legal a gente ressaltar para muitas mulheres, muitas empresárias, estudantes que estão assistindo a gente, assim? Eu acho muito legal, assim, a gente está num movimento de empreendedorismo feminino que parece que já é antigo, mas ele é muito mais recente do que a gente pensa. Como que foi a mulher nos negócios, né? Primeiro, a mulher conquistou a cargos elevados, né? Isso faz pouco tempo. Então, a gente tem visto uma crescente de mulheres assumindo cargos de CEO, assumindo cargos de gestão, cargos de liderança, que antes não tinham oportunidade. Só que agora que está vindo a onda real de empreendedora. Empreendedora e gestora são coisas diferentes, tá? Isso é muito legal ver essa curva acontecendo, sabe? E a mulher, ela é muito forte. Ela não precisa se esconder atrás de uma voz masculina para que ela tenha voz. Então, eu sinto que hoje as mulheres, elas ganharam voz. Só que elas precisam ter coragem para falar, para ter a voz de fato, para usar essa voz nos seus negócios, para criar um negócio do zero. Ela não precisa mais se esconder atrás de uma voz masculina para ela poder alguma coisa. Então, eu sinto que hoje as mulheres estão entendendo que a voz é delas e que com a voz delas elas fazem o que quiser. Muito bom. Que não há a necessidade de você seguir ou estar ao lado de um homem para você ter sucesso. Tanto bom. que foi muito difícil, e foi com isso, foi provando isso para mim, porque a minha mãe foi dependente do meu pai e até hoje ela é infeliz. Eu estava indo pelo mesmo caminho. Então,
quando eu me vi independente e poderosa, no sentido de poder ser uma mulher que manda na minha vida, não preciso pedir nada para ninguém. Esse sentimento, eu juro, foi o melhor sentimento da minha vida. Na verdade, a independência financeira no mundo que a gente vive hoje, ele é o primeiro sinal de liberdade. Não tem como não ser. Mas é hipocrisia. Não, não é. No mundo verdade. Que a gente, no sistema que nós vivemos hoje, o primeiro sinal de liberdade é a financeira. Então, foi muito legal isso. Então, como eu passei disso, de uma mulher com voz, isso foi muito difícil até para eu entender que eu tinha que ter um marido. Porque eu fiquei 3 anos solteira, e naquela autossuficiência, não, porque eu sou não sei o quê, eu sou uma mulher que não precisa. Mas eu entendi que dá para você casar, dá para você ter uma figura masculina, sem deixar que ele seja a sua voz. Sim. São 2 vozes que se complementam, são diferentes e falam de igual para igual. Cada um com a sua com a sua voz, não tem ninguém por baixo um do outro. Verdade. E isso é importante, porque o mundo ainda é meio machista. Mas a gente está educando eles, né? E quanto mais mulheres assumirem as suas vozes, mais a gente fala de igual, mais a gente conquista respeito, mais a gente conquista igualdade, mais a gente conquista paz, não violência, entende? É verdade. Se colocar mesmo, né? É isso, é ter a sua voz. Você passou um recado aqui. Tenham suas vozes, mulheres. Tenham suas vozes, não mulheres. Deixem os homens falarem por vocês. Inclusive, por isso, por entender isso, que a voz da mulher também está ligada à independência financeira, que o grupo hoje tem um instituto. Esse instituto leva curso gratuito de design de sobrancelha para a Casa da Mulher Brasileira, que é um espaço gigantesco que acolhe mulheres com fragilidade, que foram violentadas, que estão lá escondidas. Então, a gente vai ensinar uma profissão para elas e dar 10 kits de atendimento para elas atenderem as 10 primeiras clientes. A gente leva curso de design de sobrancelha na penitenciária feminina. Então, a gente dá um curso para ela, dá uma profissão, para quando ela sair de lá, ela ter um poder de escolha. As escolhas que elas fizeram não vão ser as próximas escolhas se elas entenderem que elas podem ganhar dinheiro com uma profissão. Muito bom. Então, eu não levo só isso, eu levo a minha história. Da onde eu vim, o que eu passei, o que eu conquistei. Eu acho que você olha para cada mulher, Nath, e você transmite isso. Você pode, né? Não, mas eu tenho isso. Não importa. Eu queria até te falar que eu assisti ontem os stories e eu fiquei encantada. Que você contratou uma babá para suas alunas que têm filhos pequenos. Gente, vocês entendem isso? Vocês entendem isso? Não, eu falei... Olha a sua visão, assim, não, sabe? Eu falei, porque a gente tem que se colocar no lugar do outro. Eu sou uma resolução, eu sou uma mulher que eu resolvo o problema. Um problema para alguém é uma oportunidade para mim. Então, eu vi o problema dela como uma oportunidade de mostrar para as mulheres que nós temos um lado humano. Muito. Então, Muito. Era um problema para ela deixar o filho dela. O problema dela se tornou uma oportunidade de visibilidade da minha marca. Porque isso engajou demais. Sim. Não foi proposital, mas é o que... Lembra que eu falei do sentimento que gera uma ação? Então, isso é muito bonito, porque elas vêm, deixam os bebês, a gente fez um berçário, né, uma coisinha bonitinha para elas. Quando a mulher, de fato, entender isso, né, que uma pode dar a mão para outra, que a gente pode se ajudar, que a gente pode ser uma força única. Eu não sei o que vai acontecer com esse mundo, né? Porque assim, porque ainda existe, né, Nath? Eu acho que ainda tem a raiva. O que acontece hoje? A mulher, ela tem vindo com um pouco de raiva do masculino, por tudo que ela já passou, por tudo que ela já sofreu, a mãe, a avó, a bisavó. Então, a gente está pegando um momento de purificação. E aí a gente já está eu já sinto que a nossa geração já foi uma fase de quebra de padrão. E eu sou uma mulher fissurada por quebrar padrão. Então, putz, as pessoas falam, ontem eu estava num podcast também que estava o CEO da XP. Eu vi. Eu falei, meu Deus, eu nem sabia que ele era o CEO da XP. Depois que eu fiquei sabendo. E todos os homens e você ali. E eu não sabia quem eles eram. A Mari me contou depois.
Eu falei, eu falando com eles assim, de igual para igual. Eu sinto isso é bem profundo, se for pensar. Não, mas você tem razão. Porque a próxima geração já vai vir mais equilibrada. A gente está curando essa raiva masculina, que é importante. Porque a gente não é mais que eles. A gente só luta para se tornar igual. Mas quando passa esse sentimento de soberano, de achar que é mais, aí também já é um ego doente. É verdade. Então, a gente tem que entender que nós estamos lutando pela igualdade. Sim, não precisa, né? Que não é contra o homem. É verdade. É contra um sistema machista que existe de gerações passadas. Que nos oprimiu, né? Isso. Que oprimiu a história feminina. E masculina. Ela distorceu o feminino e o masculino. Né? Um anula o outro em alguns setores. E não existe isso. As pessoas são livres para elas serem quem elas quiserem. Tem pais que gostam de ficar com os filhos o dia inteiro. E o que tem de errado? Exato. Não é? Ele gosta de ser a mãe perfeita que a sociedade põe como perfeita. Eu acho e a mulher quer trabalhar o dia inteiro, que é uma coisa que a sociedade acha que é errado. Então, qual o certo e qual o errado? Por quê? Não tem mais isso, né? Hoje não existe isso. Assim, Nath, eu já entendi muito bem, mas eu quero fazer essa pergunta porque eu acho que é muito importante. Assim, você ressalta muito que a sua metodologia de negócios ela pode ser aplicada em qualquer setor. Sim. Né? Não é só na área da beleza, pode-se trabalhar com esse formato de negócios Natalia Beauty para qualquer coisa. Por que você defende isso? Assim, eu já tenho essa resposta por tudo que eu vi aqui de você, mas fala para eles assim. Porque na verdade, primeiro eu falo muito com a minha audiência lá no direct e tal. E eu comecei a receber mensagens de pessoas falando, eu sou de ramo tal e suas estratégias serviram tal. E aí eu resolvi fazer uma mentoria de negócios ano passado, com acho que 20 empresários de vários ramos. E foi maravilhoso, assim. Eu recebi feedbacks depois de 3, 6 meses que foram escalados negócios assim incríveis, com um resultado muito bom. E aí eu entendi que me limitar a um negócio, ou um curso de empreendedorismo, ou um curso de gestão para a área da beleza era um desperdício. Porque a minha história poderia ser vista como para vários setores. E aí, o que eu faço hoje, né? Inclusive, estou fazendo agora um curso assim. Eu pego todas as estratégias que eu usei para tal coisa e eu trago as mesmas estratégias olhando outros cenários de negócios. Então, isso funcionou para mim na área da beleza assim, assim, assado. Para você na área do turismo é assim. Para você que é da área da moda, você pode fazer isso. Da área do marketing, da área do tudo. Isso é muito bom, porque assim, quando você trabalha um negócio muito segmentado, por exemplo, nós aqui, comércio exterior e relações internacionais, a gente vive muito esse mundo enraizado dessas informações, né? Vem uma pessoa visionária, com esse olhar que você tem, né? Que você não olha só o que está aqui na sua frente. Você é muito além. Isso é espetacular. Espetacular. Muito bom. É você entender que o que você faz agora é só agora. E que o mundo muda muito rápido. Então, com o que está acontecendo agora, o que você acha que vai acontecer daqui a um mês, um ano, 5? Para onde o movimento está... E aí, eu acho que tem que estudar. Você tem que estudar não coisas óbvias, comportamentais. Eu amo observar as pessoas comendo em restaurante. Eu gosto de ouvir as conversas das mesas. Eu quero saber, eu observo olhares, eu observo, sei lá, atitudes. Não observo o que as pessoas estão falando, porque cada um fala o que quer. Mas corpo, olhar, forma que come, ninguém muda, porque isso é natural. A pessoa não controla. Então, eu observo coisas diferentes para entender para onde a humanidade, onde a minha percepção está caminhando. E aí eu já começo a criar soluções futuras para os problemas causados. Visionária total, né? Visionária. Acho que qualquer um pode se tornar visionário. Qualquer um. É só sair um pouco também do presente. Pessoas visionárias, geralmente, são pessoas ansiosas. As pessoas ansiosas, elas estão sempre pensando na frente. E ser ansioso não é, de fato, algo ruim. Não, sim. A sociedade pregou como uma doença. Verdade. Mas tem gente que convive muito bem com a ansiedade, porque entende que isso é uma forma de ser visionária. E estou aqui feliz da vida. Eu sou muito também, Nath. Né? Mas isso é uma habilidade. Eu sou muito, assim,
Eu não consigo pensar somente numa coisa. A ansiedade, e a gente não tem déficit de atenção. É. A pessoa que foca em uma coisa, ela tem déficit de atenção. A gente foca em 20 ao mesmo tempo. Faz muito bem, né? A gente tem não déficit, a gente tem super atenção. Você faz gente todas tem as coisas extrema muito atenção. bem que você está fazendo? Todas as Muito coisas. bem. Na verdade, eu não preciso fazê-las, mas eu ouço o que está acontecendo para depois eu linkar uma na outra. Assim. É percepção geral, assim. Sim. Então, isso não é déficit de atenção, é excesso de atenção. Sim. Que mais empresas e mais negócios possam utilizar, né? Dessa sua metodologia, Sim. desse seu conceito. Porque é sensacional, Nath. Sim. E o que eu posso adicionar nessa sua fala é o olhar humano. Que hoje não existe, assim. Hoje as empresas, elas não têm, né? E que, para mim, isso faz a diferença, né, na sua instituição, na sua empresa. Sim. Hoje, quando eu olho daqui, eu falo para você, Nath, legal, tem toda a sua ideia, o seu desenvolvimento e o seu coração, que é uma coisa que eu acho que é também muito raro a gente ver. Mas até ele eu desenvolvi. Até ele eu desenvolvi. Sabe? E é isso, assim. Nath, legal, a gente está chegando aqui agora para o finalzinho da nossa conversa. Por mim, eu ficaria aqui uma semana, gente, conversando com ela. Tem muitos assuntos, assim. Falando de tudo. A gente pode fazer várias... Quando eu fizer o meu podcast, você vai. Com certeza. Pode me chamar que eu vou. Nossa. Mas eu vou criar algo fora do padrão. Algo inusitado, assim. Pode. É porque eu sou incomodada. Show, hein? Muito bom. Nath, estamos entrando agora aqui no final do nosso papo, né? E eu estou encerrando toda essa conversa, essa experiência que a gente está tendo com todas as entrevistas, com uma pergunta-chave. E é uma pergunta muito de encontro com aquilo que você é mesmo. Então, assim, se você hoje tivesse a oportunidade de sentar com a Natália jovem, a Natália de hoje, ter uma tarde com a Natália jovem, tomar um café com ela, tomar um sorvete, conversar, o que você falaria para a Natália jovem? Falaria para ela, não falaria nada, não aconselharia em nada, não passaria minha percepção de vida hoje, eu não daria conselho, eu não autossugestionaria nada, porque a autossugestão é muito poderosa. E a autossugestão na minha percepção. Então, eu ia só falar para ela continuar vivendo da forma que ela estava vivendo e que tudo sempre é o certo. Tudo que a gente está vivendo nesse momento é porque era para a gente estar vivendo nesse momento. Muito bom. Então, se eu tivesse falado algo para ela, talvez eu não estaria aqui hoje. Melhor não falar. Nath, muito obrigada. Obrigada a você. Nossa, que experiência incrível. Que alegria te ter aqui. Para mim, de verdade, assim, abrilhantou, sabe, o nosso podcast. Obrigada. Quero ter mais contato com você, estar com mais certeza. próxima, porque você é uma menina magnética, assim, então, né? Eu falo que tem um magnetismo aí, o meu marido fala, meu, você tem um magnetismo. É isso. Eu nem sei o que é magnetismo. Eu falo, obrigada. Não, é incrível, incrível. Obrigada, Nath. Obrigada mesmo, a vocês, tá bom? meu amor. Muito obrigada. Amei. Amei também. Pessoal, obrigada por ter ficado com a gente até agora, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. A gente vai ter aqui muitos perfis interessantes para conversar. Essa é só a primeira temporada, a gente está começando. Mas se inscreve, deixa seu comentário. É muito importante a gente saber o que você achou, se você gostou. Se tem alguma sugestão de convidado, passa aqui pra gente, tá bom? Obrigada por tudo. Um beijo. Manda um beijo, Nath. Tchau. Beijo, pessoal. Beijo. Tchau, tchau.